surgiu de reuniões que nós temos todo final de ano, né, para compra de brinquedos, roupas para essas crianças que vivem no nosso entorno. E em 2011, né, foi feita a proposta pelo Luiz Guilherme de nós utilizarmos esse recurso, né, em uma atividade que desse a segurança alimentar para essas famílias, né, que não é muito pouco proveitoso somente nós, a Embrapa em si, a aparecer nessas comunidades rurais, né, apenas uma vez por ano, né, trazendo brinquedos. Isso ajuda, né, o sonho que as crianças têm, mas o importante mesmo é a barriga cheia, né? A partir do ano de 2005, na conclusão do meu doutorado, nós conseguimos elaborar e patentear o sistema do biofiltro simplificado. E é ele que permite a gente acoplar toda a parte do tanque de piscicultura à área vegetal, que é o que nós vimos. Então, e isso de forma simples, de modo que uma pessoa com pouca instrução, com pouca formação, que vai desde os indígenas aos assentados, ou a dona de casa, poder fazer a criação de peixe dentro do fundo do seu quintal e utilizar os recursos da água enriquecida com os nutrientes da ração. Inicialmente, um tanque, né? O tanque é de papelão e plástico. Onde entra o papelão e onde entra o plástico? Eu teria que te mostrar. Ele tem uma armaçãozinha de estaca, são 32 estacas de sabiazinho, colocados mais ou menos de 50 centímetros, cada uma da outra, e com 1,20 m. Você enterra 50 centímetros, tira o nível, né? E tem um curral, e fechado de vara, tá certo? Então ele passa a ser um curralzinho. Coloca-se o papelão para revestir, para proteger, e faz a colocação do plástico para virar. E o cara querendo fazer o buraco no chão não também há necessidade. Porque aí se ele tiver numa casa alugada, num terreno, ele vai estragar o local, né? Desse jeito aqui ele tem a diferença de nível, fica tudo mais fácil. Ele pode tirar daqui uma mangueira para poder irrigar, e do contrário ele já precisa de bombeamento tá mais alto. E tal, né? Então é mais fácil. Entendi. O segredo do tanque é o sistema de biofiltro, que é composto daquele balde com esse outro da cabeleira. É aqui que desenvolvem as bactérias que vão degradar a amônia do sistema e permitir que os peixes permaneçam vivos e cresçam aqui. Se retirar isso e paralisar, com 2 dias você mata todos os peixes, tá certo? Então tem que funcionar constantemente. Você tem algumas mangueiras que vão retirar o resíduo e acumular ele no sedimentador. Esse resíduo vai ser utilizado, as fezes, a sobra de ração, vai ser usado na compostagem, que vai alimentar as minhocas. Então, e essa água filtrada retorna abastecendo as bactérias de amônia para ela transformar em nitrito e nitrato. Bom, feito isso, a água está enriquecida de nutrientes, seja nitrato, de fósforo, de potássio, de magnésio, tudo que sobrou da ração. Por exemplo, o exemplo que eu dei foi com fósforo, né? Em 30 kg de tilápia, ela vai absorver 100 gramas de fósforo. E na ração que ela vai comer, tem 350 gramas. Então, essa água, quando termina os 90 dias, ela tem mais 250 gramas de fósforo. Se a gente dividir isso pela quantidade de litro que tem estocado no tanque, a gente tem o total em miligrama de fósforo por litro. Quando joga isso na planta, eu estou dando um soro para ela, né? Injeção na veia, porque ela está recebendo nutriente na forma de ser absorvido, já na água. Ele é o motor do sistema. Tirou o tanque de peixe, para tudo, né? Porque é daqui, você não vai comprar adubo, não vai comprar veneno, não vai comprar nada. Tudo que precisa de nutriente vai vir da água do peixe, tá certo? Que está em função da quantidade de ração que você vai utilizar no dia a dia. Então eu vou poder retirar um determinado volume de água para atender o projeto. Segunda etapa do processo? É o galinheiro, né? O galinheiro, nesse caso aqui nosso, ele tem 80 metros quadrados, de 8 por 10, com uma areazinha de 8 metros, 2 por 4, interna. Essa área interna, ela serve de proteção para as galinhas. Então, no caso, a gente usou a coisa de sabiá, reduzindo o custo,
Água sempre limpa, ração à vontade para as galinhas. E você pode usar nesse galinheirinho entre 15 a 20 galinhas, né? Você tem essa divisória, fica sempre seca, sem umidade. Uma pequena área de 1 metro, que tem a parte de puleiro, onde elas vão dormir, que ficam protegidas, tem a porta. E os ninhos, né? Onde você vem por fora, né? Então, como essas galinhas não chocam, né? Você tem então aí elas estão fazendo a postura, né? Estão botando. Aí você tem os ovos, né? É a produção das codornas. Os porquinhos da Índia. O porquinho, chamado de cuy também, né, nas áreas, principalmente no Chile e no Peru, substitui a galinha. Então aqui o pessoal come o preá, né? O porquinho da Índia é chamado também de preá do reino aqui na região. E tem uma carne muito saborosa, reproduz bastante. A gente mantém um macho com 8 a 9 fêmeas, né, 2 lotinhos. E aí a partir daí você vai aproveitando os filhotes. Ok. Então eles alimentam das folhagens, da ração. As E codornas, a área elas protegida, né? Uma dúzia por dia, você diz, de ovos de codorna? Não, 2 dúzias aproximadamente. dúzias. Descansa para recuperar o pasto. E ela vai para outra área dos pastinhos. Então nós vamos ver aqui. Nós já temos resíduo da galinha, resíduo de codorna, resíduo de porquinho da Índia, resíduo de peixe. Então todo esse material, mais as palhas, né, e folhas, etc., que são acumuladas do ambiente, elas vão se transformar em composto. Então no caso do composto, a gente vai fazer camadas, né, com capim, folhas, que vai recolher, material da colheita, e vai fazendo as camadas. Então ele vem para a criação de minhoca. Essas 2 estaquinhas, ele é aqui feito de taquara, colocado suspenso, óleo no pé, né, para evitar a subida de formiga. E esse material, as folhas são colocadas para manter a umidade. E aqui, então, diariamente, as folhas são afastadas e retirado parte do humus por cima, tá? Até chegar num determinado ponto aqui embaixo. É ele que a gente vai utilizar na adubação das plantas. E as minhocas, elas estão aqui, ó. A função da minhoca é degradar esse material, a matéria orgânica, e transformar em humus, né? O humus é é o adubo mais nobre que a gente tem, né, na natureza. Então você vai formando isso aí constantemente. Okay. Então aqui nós temos o milho plantado com diferenças de 1 semana. Planta-se a mudinha. Então a gente vai mostrar ali, forma-se a mudinha nos copinhos. E a partir daí, semanalmente, você tem uma linha de 25 grãos de milho plantado. Então está com o milho maior, ele passando, até chegar no milho começando a florescer. O feijão foi plantado. O feijão plantado também, com a diferença de 1 semana de um para o outro. Ele vai crescendo, ó, né, com 1 semana, com outra, tá? Até ele chegar ali no ponto. Aqui, na mesma linha do milho, que se plantou 25 grãos de milho, planta-se 40 grãos de feijão. Com o espaço maior, 2 linhas de feijão. Cada 2 linhas dessa de feijão pode-se produzir até 4 kg de feijão. Então não produz muito, é sempre de pouquinho. Certo. Uma família de 4 pessoas comeria uma espiga de milho todo dia, o ano inteiro. Ou 25 espigas de milho por semana, ou 100 por mês, ou 1.000 por ano. A área não maior do que isso. Você viu que a quantidade que se colhe por dia é pouquinho. 200, 300 gramas de feijão, 400 gramas, mas todo dia está colhendo um pouco, que é suficiente para a pessoa comer. A pessoa que mora afastada 1 quilômetro, 2 quilômetros, 5 quilômetros, 30 quilômetros, igual aqui próximo da Embrapa, não tem acesso a uma padaria, uma coisa. Então ele pode usar o milho como fonte de carboidrato, né? Um café da manhã, junto com o ovo, junto com tudo. Outras plantas, né? Por exemplo, igual a abóbora, batata doce.
Então é um canteirinho pequeno, olha, tem 2, 4, 6, 8 leirazinhas plantado no monturo, né? E a cada 30 dias começa de novo o plantio. Então você tem aqui pimenta, né? Outra macaxeira, você tem abóbora, você tem tomate, você tem melão, tem melancia. Você planta um pé de mamão. Quando ele chega a 1 metro de altura, você planta outro. Com 1 metro de altura, planta outro. E assim por diante. Sem pressa. Então você planta um. E todo dia você tirar um mamão para comer, né? A cada 7 dias da semana, 7 mamões. Então você está dando fruta para a família. E todo dia vai ter, porque os pés não estão sincronizados, eles estão alternados. Então o investimento pode ir de R$500 a R$5.000, dependendo de como que você vai utilizar os recursos que tem à sua disposição ou no entorno, né, do que você está fazendo. Uma areazinha que a gente faz aqui para proteção das sementes, formação das mudinhas. O milho da semana que vai ser plantado foi plantado no dia 12, né? Plantado dia 12. Então dia 19 vai ser na 19, 20, na quinta-feira, aí ele vai pro campo. Então ele já sai fortinho, a gente já sabe se alguma semente não germinou, já tira. E as mudinhas são sempre feitas de pouquinho, ó. 2 pezinhos de tomate, 2, 3 de abóbora, né? Para você não ter em excesso, tá certo? Num terreno, vamos dizer, árido como os terrenos de praia aqui, né? Sim, aqui nós temos... É perfeitamente viável. Porque o enriquecimento está vindo, tudo isso aqui, a água do peixe é que está proporcionando a água do peixe, a alimentação. Com Isso. com humus. Com humus, que é produzido aqui de material daqui mesmo. A experiência, né, a publicação, o produtor faz parte da experiência. Então, nós vamos, por exemplo, os resultados vão saindo aos poucos junto com o produtor. Então, não tem uma fase da gente produzir para repassar, né? O produtor que está junto, ele também está fazendo parte da experiência. Vamos conhecer agora um casal, né? São uma família de 5 pessoas, uma criança. E eles estão há 1 ano com a experiência conosco a respeito do sisteminha. Fazem parte de um grupo de pescadores, antigos pescadores do Rio Parnaíba, e que foram desalojados, né, da área da beira do rio na enchente de 2010. Eles ganharam um pequeno lote, em torno de 500 metros quadrados, para construir uma pequena casa fora da área de emergência do rio. E atualmente, já completando agora 1 ano, eles começaram o sisteminha. E nós vamos poder ver a experiência deles e você vai ter a oportunidade de perguntar sobre o antes e o depois do sisteminha e como que as coisas vão fluindo. Diretor. Zé, bom dia. Tá bem? Tá bom? Tá sim, Repórter da TV. Obrigado. Tudo bom? Tudo bom. Ontem nós tivemos um pouquinho aqui e hoje Com essa está só TV. recebendo visita. Com essa TV. E aí ele vai fazer só umas perguntas aí pro Tá senhor. bom. Não quer entrar? Chegar ali? Fique à vontade, vamos lá. É o seguinte, é porque nós morávamos em Parnaíba, aí foi o tempo que a gente veio pra cá, aí nós tínhamos um lugarzinho ali na beira do rio, nós vivíamos de pescaria, né? Aí foi o tempo que as enchentes chegaram, eles botaram nós pra correr, aí nós arrumamos esse lugarzinho aqui, doaram esse lugarzinho pra nós viemos pra cá. Aí continuamos a nossa vida pescando, mas aí o rio não estava dando o que a gente estava precisando. Aí eu falei pra ela, vamos criar o nosso peixe no fundo do nosso quintal. Aí isso era mato, as galinhas eram soltas, o gato vinha pegar a galinha bem aqui, pertinho, que o mato estava quase para entrar dentro de casa. E aí, como é que nós faz? Não sei, vamos pensar no meio de botar o peixe aqui no fundo do nosso quintal. Aí eu fui cuidar de limpar o quintal e tudo, aí fui lá na Embrapa, o doutor Luiz, chegou um colega meu, disse que o doutor Luiz estava fazendo essa pesquisa lá dos peixes, aí imediatamente eu fui lá. Quando eu cheguei lá, eles vieram aqui, aprovaram o lugar, e daí foi que começou eles ensinar nós como era que nós fazíamos o serviço, né? Tinha uma poça d'água ali, ele fez uma cisterna aqui, me ensinou a fazer a cisterna. Ali o sumidor, eu fiz a cisternazinha aqui, hoje não tem mais o problema da água, né?
da lama. O galinheiro ali, as galinhas eram todas soltas, a mulher brigava para me fazer uma casa para as galinhas. Eu disse que galinha não tinha casa, que eu me criei, foi vendo as galinhas dormindo no pé de cajueiro e tudo. E aí até fizemos o galinheiro. Hoje as galinhas estão lá no cantinho dela. Tô deitada aqui, anda. Cadê as meninas? Anda, vem cá. Anda, meninas. Anda. Olha, aqui. Bora mexer. Bora mexer. Isso. As meninas são obedientes. Aqui nós temos os ovos, onde elas põem aí. Não falta ovo pra gente, é pra merenda, é pro café. Nunca mais faltou ovos. Já tem até pra vender. De vez em quando sobra. Ele é o Os artistas. a virandete. Aí surgiu a parte dos tanques, né? Os tanques nós começamos, doutor Luiz, graças a Deus foi uma pessoa, um professor muito excelente para nós, né? Ensinou nós hoje o que nós sabemos. Aí surgiu os tanques, eles me ajudando, me ensinando, me mandaram nós ir para lá para estudar, aprender a fazer. E hoje nós aprendemos e está aqui, os tanques estão ali feitos, cheios de peixe. Da agora já veio um monte de gente aqui, já ribemos lá a caçoeira cheia de peixe aí para eles verem, ficaram muito admirados. Então é uma coisa que melhorou muito a nossa vida, né? Como pescador hoje eu não corro mais pro rio para pegar o peixe, já está aqui no fundo do quintal. É só pegou, botou na panela e, né? E tudo é verdadeiro, tudo, Não era conversa tudo é válido. Não, né? É, não. Aqui. Tá bom. Pronto? Pode soltar. Ele está filmando, vai soltar os peixes. Tá bom. Pois é, e aqui nós fizemos tudo que precisa, nós aprendemos, graças ao doutor Luiz aí, a Embrapa e